E aí, tudo bem? Que nem eu prometi ontem, né? Na dica de ontem, na dica número 12, essa aqui é a dica número 13 que a gente está então, né? Dica 13, beleza? Eu vou falar um pouco sobre resolver questão pelo absurdo. É uma coisa muito simples, tá? É um conceito muito simples que funciona muito bem aqui em questões de certificação, tá? Principalmente que envolvem comando, envolve conceitos aí que dá para você fazer formuleta, né? Estilo professor de cursinho. Só não vou ensinar musiquinha aqui, você cantar, não sei o que lá. Mas tem sim várias dicas, várias manhas, né? Que a gente pode te ensinar para te ajudar a resolver essas questões, tá? Basicamente, você vai ter questão de texto puro, tá? Você vai ter um texto para analisar e vai ter que responder de acordo com aquilo. Você vai depender muito mais de interpretação de texto e leitura. Vai ter questões que envolvem comando. O cara pergunta para você que comando eu utilizo para fazer tal tarefa. Ou então eu preciso configurar uma rota estática no roteador. Que comando eu vou utilizar, tá? Existem comandos que podem ter uma topologia, o cara te dá um desenho de rede e pergunta alguma coisa para você sobre aquela topologia, ou então te dá uma topologia com uma determinada configuração, né? Mostra dois roteadores, dois switches, um switch com um computador ligado e uma determinada configuração e pergunta se aquilo funciona ou não. Ou dá uma saída de um comando show e pergunta essa interface está funcionando ou não está. Existem questões de drag and drop para você ligar a resposta certa, né, com o outro lado. Você tem alternativas de um lado e alternativas do outro, né, para você separar em categoria ou então colocar as respostas certas ali, tá? O drag and drop é que nem o League que a gente faz numa prova normal de colégio, né? Bem parecido com isso, tá? Você tem questões que envolvem as tecnologias, né? O cara pode te perguntar sobre o SPF, pode perguntar sobre rota estática, pode perguntar sobre roteamento dinâmico, sobre processo de roteamento, rota estática, tudo que está naquele blueprint, né? Naqueles itens que são os quesitos aí que são cobrados numa prova do CCNA, tá? Dá uma olhada nessa questão que eu vou mostrar agora aqui, ó, para vocês, ó. Dá uma olhadinha aí na tela. Eu só vou falar sobre essa história de resolver a questão pelo absurdo. Tem algumas coisas que eu vou ensinar para você durante o nosso curso, que você deve aprender se você estiver estudando, né? Algumas coisas simples, por exemplo, um endereço MAC. Endereços é uma coisa que é muito comum, tá? Um endereço MAC. Aí o cara pergunta aqui, né, que eu já falei sobre essa questão, qual o endereço MAC de destino em um quadro que está enviando um broadcast, né? Então, um quadro, ele tem lá preâmbulo, blá blá blá, um monte de coisinha aqui, aí tem o endereço de destino e o endereço de origem, que isso aqui é o destination em inglês, né? E aqui é o source em inglês, que é a origem, tá? O endereço de destino, quando você manda um cara para um broadcast, é o endereço de broadcast. Em termos de IP, ele é normalmente 255.255.255.255 ou o último IP, que é o broadcast local daquela rede, tá? E em termos de MAC, camada 2, ele é FFFFFFFFF, aqui ó, tem 2, 4, 6, 8, 10, 12 algarismos em hexadecimal que formam o endereço MAC. Isso é tudo isso aqui em binário, que dão 12 Fs, separados aqui ó, por ponto, tá? Ah, esse de cima não pode ser? Não, porque tem 13 Fs. Então isso aqui não dá para ser o endereço MAC, porque ele tem 13 Fs. Esse cara aqui é um MAC válido, mas não é um endereço de broadcast. Esse aqui é um MAC válido, mas ele não é um endereço de broadcast. Isso aqui é um endereço IP. É um endereço de broadcast, mas é um IP. Não vai no endereço de destino de um quadro, de um frame. Ele vai no endereço de destino de um pacote IP. Tá? Vai no endereço de destino de um pacote IP. Beleza? Se ele estivesse perguntando em termos de IP, faria isso. Mas veja, essa questão seria facilmente resolvida, né, pelo absurdo, porque aqui eu tenho 13 algarismos em hexa. Isso aqui é um MAC de um MAC qualquer de unicast. Aqui também o único MAC de broadcast é esse cara aqui, ó. Isso aqui é um IP, tá? Então isso aqui é uma questão típica. Outras questões que são resolvidas assim sobre endereçamento, principalmente IPv6, tá? Tem umas questões bem bestas de IPv6 que o cara coloca lá. O IPv6 também tem um determinado comprimento, tem um determinado número de caracteres, ele coloca um número de caracteres a menos ou caracteres inválidos, tá? Muita questão com comando, tá? Com comando, deixa eu apagar aqui, ó.
um comando num roteador, num switch da Cisco, que é aplicado no CLI, a CLI ela funciona, tá? Em níveis, em modos de configuração. Às vezes o cara quer testar se você sabe o comando e o modo. Então, por exemplo, ele pega lá e pergunta: que comando eu conseguiria configurar uma rota estática para a rede de destino X, Y, Z, F, porque tem que ter 4 algarismos aqui. Eu estou colocando isso aqui, eu não estou colocando certo, eu estou colocando uma questão teórica, com a máscara /24. Aí você tem que saber que é IP route, você coloca essa rede, você coloca essa máscara e aí você coloca a interface de destino ou o IP do próximo salto. Tá? Você vai colocar uma dessas duas coisas aqui, beleza? Só que aí aqui vem uma coisa, né? Isso aqui ele tem que estar em modo de configuração global. Se ele quer cobrar também o modo, ele vai colocar aqui, ó, config. Aí ele pode colocar aqui, ó, config if, a mesma resposta. Ou então ele vai colocar um monte de resposta com config, config if, ou só com cerquila, que é o modo privilegiado. Cara, você já elimina todas essas aqui. Se você sabe o modo de configuração que o cara tá, você já elimina um monte, tá? Isso são coisas que você vai aprendendo. Eu vou passar todas essas dicas aí, né, durante o curso, na preparação final. Eu acabo tendo um capítulo específico para falar sobre isso, tá? Sobre os tipos de questão, como é que são as questões, o que é que pode cair, né? Como isso aí pode ser cobrado, né? Não vou passar nenhuma cola para vocês. Eu estou falando aqui o que é que pode ser cobrado e de que maneira pode ser cobrado. Porque de que maneira pode ser cobrado é divulgado pela Cisco. A Cisco divulga os tipos de questão, tá? É divulgado isso aí, beleza? Então eu sei que tipo de questão vai cair. Por que você sabe? Porque os caras divulgam, eles têm que divulgar. Afinal de contas, você vai fazer uma prova, você tem que saber que tipo de questão você vai enfrentar nessa prova, tá? Então veja, a preparação, como eu falei, né? Que eu tirei sarro da galinha do tempo, ela tem várias coisas para você fazer, né? Você tem que estudar aqui, ó, teoria. Você tem que estudar prática, porque tem comando, você tem que saber comando. O cara lá tem itens que ele fala no blueprint, nos quesitos da prova, configure and verify. Configure é o que? Você tem que saber configurar. Verify é comando show, você tem que saber dar os comandos para verificar aquele cara lá. Comando show, comando debug, tá? Você tem que saber verificar. Então você tem que saber teoria, você tem que saber prática, você tem que fixar esse conteúdo com laboratório, com simulados, tá? Então a gente vai praticar tudo isso, tá? Você estudando com a gente vai acabar praticando tudo isso. Mas eu não vou estudar com a DLTech, professor, porque eu acho você chato pra cacete. Beleza, mas saiba que você tem que estudar tudo isso. Não adianta você procurar um negócio que só tem teoria, um negócio que só tem prática. Uma coisa vai complementar a outra. E tem questão que não vai ter nada a ver com a prática, tem questão que é teórica. Quando o cara perguntar sobre endereçamento IP, não tem nada a ver com a prática, é com a teoria do IP. Como fazer uma subrede? Você tem que saber o conceito de fazer subredes, você tem que saber como calcular aquele treco. E tem uma prática para fazer aquilo. Como é que eu construo uma ACL? Você tem que saber construir a ACL, descobrir como é que faz a máscara coringa, que é o terror de muita gente, tá? A máscara coringa é o terror de muita gente, que a gente também tem um monte de dica, um monte de macete que a gente dá aí durante o curso, tá? Então a preparação, você tem que estar ligado em tudo isso. E lembrar que tudo isso aqui que o cara está fazendo nessa prova, nesse exame de certificação, é para depois você ocupar um determinado posto, um determinado cargo, que você precisa conhecer aquelas questões, tá? Não estou falando em questão de prova, mas você tem que saber como é que trabalha com aquilo. Então, se você se preparar pensando que você não vai só fazer uma prova, mas você vai ter que trabalhar com aquilo depois, no mercado de trabalho mesmo, você vai ter que configurar um roteador, configurar um switch, subir um switch, configurar VLAN, configurar um trunk, configurar um Ether Channel, dar uma manutenção. O cara fala, meu roteador não está mais funcionando. Você vai ter que entrar lá, fazer ping, comando show, trace, telnet. Se você se preparar para a vida profissional, a prova vai ser uma consequência. Isso aqui é uma coisa que eu friso muito para os nossos alunos aqui, tá? A prova ser uma consequência, passar na certificação ser uma consequência da tua preparação para o mercado de trabalho. Que a gente tem que lembrar que a gente tem que fazer a certificação ser valorizada. Como é que a gente faz ser valorizada?
não fazendo gambiarra, não fazendo chuncho, não fazendo mutretagem, estudando para valer e passando na prova, porque a gente sabe. Você vai fazer uma prova, você vai fazer uma certificação, mas você sabe subir um roteador, você sabe subir um switch, você sabe configurar aqueles itens, você sabe dar manutenção naqueles itens que a certificação se propõe a testar você como profissional de TI, como profissional na área de redes, tá? E como eu falei, isso aqui a gente é a nossa filosofia, não só para cursos da Cisco, para cursos do Linux e qualquer certificação que a gente entra, é essa filosofia que a gente tem, beleza? Então é isso aí, eu convido você agora no final, se você gostou e quer estudar com a gente, se você vê aqui nesse cantinho aqui, eu bati no meu microfone, nesse cantinho mais ou menos aqui tem um izinho, ou então em algum lugar aqui na página, na descrição do YouTube tem lá o link para você se matricular e assinar, né, e virar assinante aí do nosso portal, beleza? Assina lá que você vai estudar com a gente, você vai ter acesso a todo esse conteúdo, vai ter acesso ao nosso suporte, aos nossos grupos, que é uma outra coisa muito legal, que é só uma galera que está na área, sem propagandagem, tá? O nosso grupo de alunos exclusivo é para a gente discutir questões, seja dia a dia ou então certificação. A gente vai estar aí para ajudar você no caminho inteiro, trilhar esse caminho todo, tá? Então é isso aí, valeu e até uma próxima dica.